Glória a Deus. Paz, família CQL, que saudade. Somos conhecidos como a Igreja do Abraço. Então eu imagino que todos estão sofrendo nesse tempo. Sabemos que é necessário aguardar para podermos estar juntos. Gostaria também de me apresentar para quem não me conhece. Sou o pastor Diogo. E muito obrigado por me receber aqui na sala da sua casa, na sua intimidade. É um tremendo privilégio para nós podermos adorar o Senhor. Então, se você não tem esse hábito, você não conhece muito de adoração, é simples. Eu sei que nesses tempos difíceis nós somos acometidos de medo, talvez ansiedade, que é o medo do futuro. Mas a palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora o medo. Então, eu quero declarar que cada nota musical, cada acorde, cada verso cantado das nossas vozes, cada batida da percussão da bateria, será uma onda de amor, do amor de Deus. Que enquanto nós estivermos adorando, o Senhor Jesus possa estar na sua casa, possa passear na sua casa. Que nesse tempo você possa conhecer Ele, além de ouvir falar. Que você tenha uma experiência nessa tarde, nessa noite, com o Senhor Jesus. E que Ele possa preencher todos os espaços da sua vida. E que esse amor de Deus, possa lançar fora todo medo. A segurança, a minha segurança, o que me tira o medo, o desespero, a ansiedade, é saber que não fui eu que escolhi a Deus, foi Ele que me escolheu. E é muito seguro, porque Ele não muda, o amor dEle não diminui. Que você receba e que você entregue para Ele o seu amor. Talvez o seu amor seja pequeno ainda, seja tímido, talvez você não o conheça direito, mas da sua maneira, fala para Ele: oh, Pai, eu te amo, eu recebo o teu amor. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Ele me libertou. Ele me libertou. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Nas trevas
coração queimou, teus braços me acolheu, pra sua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Declare isso. Clamamos Abba, clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre, pra sempre, pra sempre ser. Adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Aleluia. Que você continue na presença do Senhor. E eu te convido agora a estender os seus braços o mais alto que você puder, como filhos que dependem de um pai amoroso, de um pai que cuida, que não abandona. Mostre a sua rendição ao Senhor.
Declare a Ele o amor que você tem, que tudo que você tem é dele, que tudo que você é pertence a Ele. Diga o quanto Ele é lindo, cheiroso, amável. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável é, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma,
onde tu estás. Leva-me na tua presença, é lá o meu lugar. Queria orar juntamente com os irmãos, amém? Baixe sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, Senhor, de forma em oração pública, mas continuamente estamos diante de Ti. E o Senhor, e a Tua presença é o que tem nos consolado, a Tua presença que tem nos animado, a Tua presença tem nos ensinado, como o Senhor tem nos dito, até quando estamos dormindo o Senhor nos ensina. Aliás, quando nós entregamos para Ti, Senhor, esse nosso tempo para Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado para conosco, muito obrigado porque o Senhor sempre, sempre, sempre investe nas nossas vidas, nos ensina. Pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja alcançando através desses louvores, através dessa palavra, através de todas as partes dessa reunião, Senhor, que estão sendo feitas em centenas de casas nesse momento. Pai, entre em cada casa, manifesta-se, Senhor, com sabedoria, com poder, com cura, com inteligência espiritual, Senhor, que o Teu Espírito possa agir de uma forma sobrenatural, que cada família, cada um que está reunido agora na sua casa, sinta a Tua presença como nunca sentiu na sua casa. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção. Fala conosco, ilumina-nos, revela aquilo que precisamos saber. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, hoje começa uma sequência de 2 palavras. Começamos hoje a primeira parte e a segunda parte, se Jesus não voltar, né? Ou se não acontecer outro tipo de coisa, que né, em 20 minutos tudo pode mudar. A série vai sair muito caro. Vai sair muito caro, Jonas. Nós vamos falar sobre o profeta Jonas, amém? Brevemente, existem estudos profundos sobre Jonas, não vou entrar em questões muito profundas, mas eu quero que a igreja, que nós como família do Senhor, cristãos, peguemos aí algumas lições desse livro tão interessante. Aliás, eu indiquei para ele esses dias, para alguns irmãos aí, o livro de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 4, diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Versículo 17 agora, do capítulo 1 de Jonas. Então o Senhor separou, ou colocou diante dele um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Queridos, Jonas foi um profeta da época de Jeroboão. Jonas foi um profeta que estava sendo usado por Deus para o avivamento do povo. Por quê? Porque o povo tinha caído em pecado,
o povo tinha desobedecido todos os profetas que antecederam esse tempo. Ele era contemporâneo de alguns outros profetas que estavam falando a mesma coisa que Jonas. E os que vieram anteriormente profetizaram a ruína e o domínio dos assírios sobre Israel. Mas o povo não ouviu. E os assírios vieram e invadiram a terra de Israel, levaram cativos. Provavelmente Jonas aqui teve parentes, tios, primos que foram cativos. E esse povo, querido, era um povo terrível, vou dizer, terrível acho que é pouco. Eles eram pessoas abomináveis. Os assírios nesse tempo... Para você ter uma ideia, quando eles pegavam uma pessoa, quando eles pegavam um prisioneiro de guerra, eles esquartejavam, eles abusavam sexualmente das mulheres, das cativas que eles pegavam, eles empalavam, sabe o que é isso? Eles pegavam uma pessoa, colocavam ela com uma vara apontada de madeira e ia enfiando essa pessoa de baixo para cima e esse espeto gigante ia pegando na pessoa. Alguns tinham o azar, não era o sorte não, tinham a infelicidade de esse espeto não atingir os órgãos vitais, e isso promovia uma agonia maior ainda, porque a pessoa demorava mais tempo para morrer. Eles pegavam o sangue das pessoas e escreviam, faziam avisos, como davam as notícias com o sangue dos seus prisioneiros. É esse o povo, os assírios perversos. E Deus dá uma palavra para Jonas. Diz assim, olha, em 40 dias você vai lá, fala para os assírios, e vai lá na capital deles, em Nínive, e fala para eles que em 40 dias eu vou destruir aquele lugar. 40 dias eu vou destruir aquele lugar. Jonas, como profeta do Senhor, usado naquele tempo, eu quero que você, irmãos, que você se identifique com Jonas, se identifique com todos os personagens que vão entrando. Onde você conseguir achar mensagem aí para a tua vida, para a mudança da sua atitude, eu quero que você pegue. Amém? Pode vir aqui mais para perto para mim ver vocês, irmãos. Assim, ó. Amém. É que tem uma equipe aqui, queridos de casa, tem equipe que está trabalhando, eu quero ver o rostinho deles, né? Essa palavra é para vocês, glória a Deus. E Jonas ouve essa ordem de Deus, diz assim comigo, Jonas ouviu a ordem de Deus. E Jonas não gostou da ordem de Deus. E ele não gostou, irmãos, porque é óbvio, por causa de tudo isso que eu venho falando. Agora imagina, por quê? Porque Jonas conhecia, fala para o teu irmão, Jonas conhecia a Deus. E sabe que Deus, nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele fala assim, tá bom, eu vou lá, falo para o povo, eu sei que Deus, quando Ele manda falar, quando Ele manda eu profetizar, não é manda só para mandar zica para os outros. Toda vez que um homem de Deus se levanta e fala e abre a boca, é para avisar e é para a bênção. Ou seja, é manifestação de graça, manifestação de favor, manifestação de glória. Muitas vezes a gente leva uma bronca de um líder, fala assim, malandro, você vai pegar esse caminho, não sei o quê, fica injuriado. Não, aquilo é demonstração de amor. É como você faz com seus filhos, né? Você em casa aí, fala assim, não mexe aí, não coloca o dedo na tomada, não é? Então, Deus, e Jonas sabia disso, que quando Deus manda um profeta falar para uma nação, é para salvação, é para arrependimento. Então Jonas agora ele está com dois problemas no mínimo que eu consigo me lembrar aqui. Um era o seguinte, era que ele não queria, porque ele ia acabar, se ele fosse lá pregasse e os caras aceitassem a Deus, e se convertesse, se arrependesse, ele ia ficar queimado com o povo de Israel. Por quê? Porque ele é o cara que foi lá salvar um povo miserável da bexiga.
Um povo que judia da nossa família, um povo que faz essas atrocidades, esse povo não merece salvação. Então eu vou ficar queimado com a minha nação, eu tenho um nome a zelar, eu sou um grande profeta, sou usado por Deus, o povo não vai mais me ouvir, o povo, se eu tomar essa decisão, e a gente é colocado nesses dilemas de vez em quando, se eu tomo essa decisão, as pessoas vão ficar todas contra mim. Porque ela vai ser muito impopular junto ao meu povo. E ele tinha outra preocupação. Beleza, eu chego lá, prego, e os caras não aceitam, e faz o que eles fazem com todo judeu. Mata, empala. Está entendendo, irmãos? Fala assim para o seu irmão assim, eu não queria estar na pele do profeta Jonas. E Jonas, irmãos, resolve não obedecer a Deus. Fala assim, toda vez que alguém não obedece a Deus, a viagem dele fica um pouquinho mais longa. Então ele resolve, ao invés de ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis, que era totalmente oposto. Tarsis ficava longe de Israel 4.000, mais ou menos 4.000 quilômetros. É mais longe do que Rio Grande do Norte, sei lá. É quase Manaus, daqui São Paulo até Manaus. Então, longe, pensa no lugar longe. E ele fala assim, eu vou para lugar longe, Deus mandou ir para cá, eu vou totalmente ao contrário. E para que ele fizesse isso, ele tinha que descer e ir até Jope, onde ele pegaria um barco, um navio. Então, e aí eu vou escapar desses problemas, eu vou fugir desses problemas. Eu não tenho que decidir nenhuma coisa nem outra, eu vou fugir. Fala para o teu irmão assim, quando Deus te manda fazer uma coisa, ou quando a palavra manda você fazer uma coisa, se você não obedecer, vai ficar mais difícil, vai ficar mais longe. Vocês lembram lá de 40 anos do deserto? Como eu preguei semana passada, que Deus escolheu um caminho mais longe. Amém? Quem lembra disso que eu falei? Deus muitas vezes escolhe o caminho mais longe. Mas quando é Deus que escolhe o caminho longe, é porque Ele sabe exatamente o tempo que precisa. Por exemplo, Israel, irmãos, eles passaram esses 40 anos no deserto, mas não era para passar. Deus colocou eles num caminho mais longe, mas não era 40 anos. Era um caminho um pouco mais longe. Mas o caminho ficou mais longe ainda e mais demorado ainda, por quê? Por causa da rebeldia do povo. Irmãos, essa semana eu tenho feito muitos aconselhamentos aí via internet, né, via FaceTime. Irmãos, e parece que eu não estou precisando falar mais coisa nova. É assim, querido, obedece, querida, obedece. Será que é tão difícil então, irmãos? Porque envolve muitas coisas a obediência. A obediência de uma ordem da palavra, de um princípio da palavra, envolve muita coisa. Envolve perdas, envolve prejuízos momentâneos. E as pessoas resolvem ir pelo caminho mais fácil. Quem está entendendo está sendo falado? Fala para o teu irmão assim, 40 anos no deserto não é obrigatório. Então, ao longo da minha vida pastoral, eu tenho visto pessoas passando 40 anos no deserto sem precisar. Porque simplesmente tem uma dificuldade, irmãos, de ser filho. Tem uma dificuldade de olhar para os delegados, os irmãos, como aqueles que nos aconselham para o bem. E aí vão passar 40 anos no deserto. Aí vão ter que andar, por exemplo, de Israel, de onde Jonas estava, até Nínive, era 900 quilômetros. Então ele foi 4.000 quilômetros. E aí, o que aconteceu? No meio do caminho, quase chegando lá em Tarsis, que é o sul da Espanha, ele tinha que voltar, teve que voltar. Então, 4.000, mais 4.000 e mais 900.
Fala para o teu irmão assim, é muito mau negócio desobedecer a Deus. É ou não é? É ou não é? E irmãos, olha que loucura. Fica muito mais difícil para a gente desobediente. A princípio, irmãos, a viagem dele estava muito tranquila. Estava muito legal. Parecia que estava indo muito bem, contente, tranquilo. Aí, ó, me livrei. De vez em quando até falava um pouco de Jeová para alguma pessoa que aparecia na frente. Deus está me usando, né? Eu já vi muito cara falar assim, se eu estivesse no caminho errado, tem uns caras que tomam o caminho da rebelião, né? E aí, se eu estivesse no caminho errado, Deus não estaria me usando. Irmão, Deus usa até uma mula. Deus usa Satanás. Então, peraí, então isso não é critério, irmão. Deus usa qualquer um. Não, ele está me usando, irmãos. Deus, irmãos, a palavra dele, ele faz valer. Abriu a boca para falar a palavra. A Bíblia diz, muitos dirão, eu expulsei demônios em teu nome, né? Eu costumo brincar, expulsei enfermos e curei demônios, né? E aí, naquele dia o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Então eram pessoas que fazem... Então, irmãos, estava lá, tranquilo, a viagem tranquila. Mas, de repente, irmãos, ele compra a passagem, ele entra no navio. Fala para o teu irmão assim, comprou passagem, gastou dinheiro. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Só que, já dou... quando é Deus que te leva, Ele que banca, sabia disso? Quando Ele te manda, Ele banca. Quando Ele te manda, Ele dá condições, Ele abre tudo. Agora, quando você toma a decisão, você vai ter que arcar com as suas despesas. Vai sair caro. Quem precisava ouvir essa palavra hoje? Ô, glória! Eu estou muito feliz. Porque a Bíblia diz, Deus, Ele usa a vara com quem Ele ama, né? Tua vara e teu cajado me consola. Irmãos, Deus não vai te impedir, fala para o teu irmão assim, Deus não vai impedir você fazer coisa errada. Ele não vai te segurar a tua mão. Deus não pôs assim, não deixou ele congelado lá, travado, para ele não poder. Ele foi fazendo a besteira, foi indo, caminhando para fazer a besteira, foi caminhando para fazer a besteira e fez a besteira, querido. Por isso que Deus está nos ensinando, irmãos, está nos treinando, a nós sermos príncipes, filhos. Caras que sabem quem são eles, que não precisa ninguém ficar filmando, não precisa ficar ninguém perseguindo, colocando GPS na pessoa, para saber onde ela está, o que ela está fazendo, com quem ela está falando, o que ela está falando, o que ela está dizendo, que tipo de foto que ela está postando. Não precisa de nada disso. Porque Deus, Ele não quer esse tipo de coisa, irmãos. Os outros seres que tem na natureza, Ele já age assim, as flores, Ele age assim, Ele faz a flor desabrochar na hora que Ele quer, Ele faz os bichos migrarem no momento que Ele quer, Ele pega os cardumes de peixe, manda para um lado, manda para o outro. Agora, o ser humano não é assim. O ser humano não é assim. Ele dá liberdade. Então Jonas, estava lá, fazendo o que ele queria. E fazer o que nós queremos, irmãos, desconectados da vontade de Deus, é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Porque Deus não vai te impedir. Se você resolver ir na biqueira, você vai. Se você resolver lá adulterar, você vai. Resolver falar uma mentira, você vai fazer, Deus não vai impedir. Tem cara que fala assim, não, eu vou fazendo as coisas. Se Deus me barrar é porque não era vontade dele. Não, ai malandragem. Se Deus fechar a porta, não, irmão. Você tem que entender o caráter de Deus. Entender o caráter dele para agir como ele deseja. Às vezes, irmãos, parece que Deus não está fazendo nada. A gente está num perreio, está num problema, está com um dilema, como ele, né? Dilema, né? Dois caminhos, né? Ou, na verdade, dois caminhos básicos, né? Um obedecer, outro desobedecer. E a gente toma a decisão de a gente tomar a frente, e a gente acha, irmãos, que
Deus não está fazendo nada. Mas deixa eu falar uma coisa. Quem conhece Deus sabe que Ele te ama. O Senhor me trouxe esse dia aqui para te falar. Deus te ama tanto que Ele vai acompanhando, mesmo você indo para o lado oposto, Ele vai te acompanhando, Ele vai olhando para você, Ele vai olhando o que você está fazendo, Ele vai olhar o que você está fazendo, e Ele vai sempre estar te colocando diante da revelação dEle. O que está acontecendo no planeta Terra vai ficar marcado para toda a história. Esse momento agora, dia 5 de abril de 2020, esse tempo agora vai ficar marcado na história da humanidade, como o tempo que Deus parou o mundo. Ele parou o mundo, irmãos. É o que Ele fez, o mundo está caminhando de uma forma... A iniquidade tem chegado aos ouvidos do Senhor de uma forma tão absurda, pessoas debochando, pessoas falando coisas como sempre, mas de uma forma como nunca. Quando eu era pequeno, irmãos, as pessoas, ladrão, jamais entraria numa igreja, nem católica, nem nunca, para catar guitarra, essas coisas, nunca. Não há temor mais. As pessoas não respeitam os mais velhos. Então existe, e debocham, levantam o dedo contra o céu, contra Deus, contra as dignidades. Irmãos, nem Miguel, quando se encontrou com Satanás, olha só, Satanás, uma figura angelical do mal, mas tinha hierarquia no céu, e continua com aquele nome de querubim. Olha que doideira, nem Miguel ousou usar palavras injuriosas contra Satanás, quando teve aquela disputa do corpo de Moisés, né? Satanás queria catar o corpo de Moisés morreu, ele queria catar o corpo para quê? Para transformar aquele cadáver num Deus, né? Numa idolatria. Aí Deus designa Miguel, e ele vai lá e pega o corpo de Moisés, que você está aí no livro de Judas, depois vocês pesquisam aí. E quando o anjo Miguel se encontra com Satanás, ele não falou, não xingou não. Ele falou assim, o Senhor te repreenda, e acabou, meu. O Senhor te repreenda, e acabou. Não ficou falando, aumentando a história, injuriando, desrespeitando. Até no mundo espiritual, irmãos, até existe, e o ser humano ultrapassou todos os limites. O que Deus fez? Deus parou. Deus trará um avivamento como nunca. Essa é a terceira onda de avivamento, de todos os avivamentos que estão acontecendo. Está sendo definido nesse tempo quem somos nós. Por isso que Deus tem colocado diante de nós esses personagens, Moisés, Miriam, Arão, Jonas. Nós estamos num tempo agora de, assim, ou nós vamos obedecer às direções de Deus, ou nós vamos fugir das direções de Deus. Porque já está implantado, irmão, já está tudo implantado, negócio de localização de pessoas, está tudo. Eu não vou aqui vir com teoria da conspiração, porque algumas pessoas acham que, né, cada um, mas nós sabemos o que vai acontecer. E já está pronto, já está tudo pronto, já está em operação, tem muita gente já começou lá nas Torres Gêmeas, né, quando caiu lá, todo um controle, né, que vai trazer benefício, que vai trazer paz, que vai trazer mais segurança, tudo que a Bíblia já diz que vai acontecer. Então, para nós, nada é novidade. Agora, vão ter as pessoas que vão receber ordens de Deus e vão ter medo de morrer, vão ter medo de ficar doente, vão ter medo de furar o bloqueio daquilo que o status geral vai estar falando. E essas pessoas vão ser chamadas de loucos, de fanáticos, como sempre, queridos, como sempre. Como Jesus foi chamado de fanático quando ele curou uma pessoa num dia que os judeus diziam que não podia. E olha que interessante, começa uma tempestade terrível, e de uma forma, irmãos, que a Bíblia diz aqui, depois você lê o livro de Jonas, é maravilhoso,
diz assim, que esse navio, a impressão que dava, para quem estava dentro do navio, é que esse navio ia estraçalhar ele. Imagina você está dentro de um negócio com uma casca de noz, no meio do oceano, a ponto de estraçalhar. Os marinheiros ficaram desesperados. Fala para o teu irmão assim, pergunta para o teu irmão assim, foi o diabo ou foi Deus que provocou aquela tempestade? Responda agora para o seu irmão. Foi o Satanás. Não, irmão, não foi Satanás não, querido. Tem coisas que acontecem, tem tempestades na vida da gente que não é Satanás. Tem algumas que é Satanás, que é para nos ensinar, fizemos coisa errada, Deus permite, mas tem coisa que é Deus que pessoalmente vai lá e mexe. E nesse caso aqui, Deus coloca esse homem e aquele monte de marinheiro desesperado, irmãos. E adivinha onde Jonas estava? Jonas estava no porão do navio, sleeping, dormindo. Que bonitinho. Irmãos, quando uma pessoa, uma das coisas que eu tenho visto ao longo da minha vida, toda vez que uma pessoa ela entra nesse caminho de desobedecer a Deus, ela começa a ser acometida desse sintoma. Um dos sintomas é esse. Sono profundo. Sono. Vontade de parar. Vontade de descansar. Esses dias eu estava lembrando de um episódio lá, né, no deserto, quando o povo começa a falar, cadê? Eu queria comer carne, frango, não sei o que, flango, né? Aí Deus fala assim, vocês querem? Não deu. A Bíblia diz que os caras comiam frango, comiam o codorniz lá, até sair carne pelo nariz dos caras. Então, vocês querem descansar? Você está sem tempo de ler a Bíblia, querido? Você está sem tempo de ler livros? Então, agora toma tempo. Agora toie o tempo. Vamos ver se é isso mesmo que era isso mesmo. A sua desculpa era essa. Quando a pessoa se afasta da vontade de Deus, não é só sono, é só morgação. Eu chamo isso de espírito estonteante. Eu não, a Bíblia chama isso de espírito estonteante. Depois você pesquisa aí, espírito estonteante. Espírito estonteante. Jonas está dormindo lá no porão do navio. E para que servem essas tempestades? Irmão, toda vez que vem uma tempestade, que vem uma coisa contínua assim, uma coisa é você, né, dá um crepe aqui, tem um probleminha aqui, agora quando é toda vez, problema no emprego, problema de saúde, e assim, se é a mesma doença, tudo bem, o cara já tem um problema lá, tal, não foi curado, mas aí acabou esse, o cara pega outra coisa, acabou outra, pega outra coisa, sempre um problema de saúde. Então, irmãos, muitas vezes a gente precisa começar a prestar atenção, para saber o seguinte, perguntar o que eu estou fazendo. Primeiro, quem eu sou, o que eu estou fazendo, onde eu estou, será que eu estou obedecendo? Será que isso aqui não está acontecendo? Não é Deus querendo falar comigo? Porque o que a gente vê aqui com Jonas fugindo e Deus acompanhando ele e falando, presta atenção em mim, cara. Comigo você vai estar boneco. Comigo você vai estar bem. Comigo você vai, dentro do meu propósito, vai estar feliz. Quem já teve essa experiência assim? Começa a dar um monte de crepe, você fala assim, eita, Jeová. Aí começa a orar, começa a ler, começa a buscar, começa a não faltar mais em reunião nenhuma, começa não sei o quê, começa a querer falar com os homens de Deus, com a mulher de Deus. Antes nem ligava para o homem de Deus. Agora começa a procurar o homem de Deus, procura os da igreja dele, procura os outros, e procura as profetisas dos outros lugares também. E aí, meus irmãos, os caras começaram a jogar fora a carga. A gente vai ver em outros livros da Bíblia que esse tipo de comércio, essa linha, era uma linha de transporte de riquezas. Os caras transportavam ouro e prata, primordialmente ouro e prata.
Ele estava lá como passageiro, que também era uma fonte de renda para o navio, mas o principal era transporte de carga. E não era carga barata, era carga cara. Os caras falaram assim, meu, nós vamos morrer, vai afundar, está entrando água, e é o seguinte, a gente precisa flutuar melhor, e começaram a jogar ouro, prata, no mar, cara. E sem culpa nenhuma. Presta atenção você que está na sua casa aí. Aqueles marinheiros não tinham culpa de nada. A única coisa que eles tinham culpa é ter colocado uma pessoa que eles não conheciam dentro do barco deles. Presta atenção você, toma cuidado com as pessoas que você coloca na tua vida. Toma cuidado com as pessoas que você se associa. Toma cuidado com as pessoas que você se reúne. Toma cuidado que muitas vezes está colocando na tua vida, no teu relacionamento, para você se casar, pessoa que é um Jonas, que está em estado de maldição. Nós estamos ajudando algumas pessoas agora nesse tempo. A pastora Paulinha está à frente. E uma coisa que eu sempre nem preciso falar nada. Uma coisa que eu sempre ensinei. Procura conhecer o estado da pessoa que você está ajudando. Melhor você ajudar uma pessoa lá do mundo, que você nem conhece e tal, do que um crente, uma pessoa, um Jonas, um cara que é profeta de Deus, que é servo de Deus, mas está em franca desobediência a Deus, está batendo de frente com Deus, e começa a dar crepe, aí as pessoas começam a querer ajudar, e você coloca a pessoa no teu barco, e começa a afundar. Esse tipo de coisa, me lembra o seguinte, um princípio, presta atenção, as burradas que você faz na tua vida não dá problema só para você. Você vai envolver a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, a tua descendência, os teus discípulos. Pessoas tomam decisões, e não sabem que isso pode provocar feridas tão graves, irmãos. Que tem pessoa que demora muitos anos para se recuperar de abandono de líder, de coisa terrível. E ele está lá, Jonas lá, belo, dormindo, e os caras desesperados, tentando fazer alguma coisa. E aí os caras começam a rezar, para tudo quanto é Deus, e é bem isso mesmo, no texto vai ver. Os caras começam cada um lá, era tudo estrangeiro, cada um começa a rezar para o seu Deus. Minha Nossa Senhora, não sei o que lá, meu Santo Baal, Padrinho Cício da Astarte, da Diana. E aí vai todo mundo tentando assim, por favor, nos salva. Aí alguém teve uma ideia de lançar sorte para saber quem estava com a zica. Não é possível alguma coisa, porque eles perceberam, eles eram marinheiros, eles perceberam que aquele tipo de tempestade era muito esquisita. Ela era diferente. E aí, a sorte caiu em quem? No Jonas. Irmãos, Deus não prova esse negócio de sorte, né? Mas Deus, quando é para pegar uma pessoa, ele usa até esquema errado. Esquema errado não, os caras, né, fazendo lá, e caiu a sorte sobre Jonas. E aí chegaram para Jonas e perguntaram, mano. Falaram mano porque não tinha essa gíria na época, né? Mas como aqui é uma igreja de monte de mano, então de vez em quando eu falo, escapam os manos aí, né? E eu fico muito apreensivo, irmãos, quando eu vejo as pessoas que acabam se separando, divorciando, arrastando assim, uma família inteira para uma vida de rejeição, de miséria. Muitas pessoas que tiveram o pai que foi embora, ou a mãe que foi embora, tem uma dificuldade de ter revelação da paternidade de Deus. Isso dá um trabalhão, irmãos, e o que a gente mais vê, mais lida com isso. Então, irmãos, parece duro o que eu vou falar agora, mas se você reconhece que tem um Jonas na tua vida, faz assim, irmãos, faz o que esses caras fizeram. Porque caiu a sorte sobre ele, e os caras chegaram e perguntaram assim, quem é você, cara? Fizeram aquelas perguntas que o Espírito Santo fala. Quem é você, de onde você veio, qual a sua função, qual o seu propósito, entendeu? Ímpios, pessoas ímpias orando, o crente dormindo, nem aí com nada, em estado de depressão, né? Porque dormir, quem consegue dormir numa tempestade dessa?
Só se for louco. Você vê o estado estado maligno que ele estava envolvido. E os caras começam a perguntar, e ele fala, eu sou profeta do Deus único, tal. Ele falou, Deus único? Quem é esse Deus aí? Ele explicou, é o Deus assim e tal. E o que a gente faz então para parar essa tempestade? Então, o único jeito é vocês me jogar no mar. Os caras falaram assim, então... Não, pior que assim, os caras tiveram tanto temor que eles falaram assim, se está essa situação, a gente pega ainda um servo dele, desse Deus, ainda joga, aí vai ficar pior ainda. Ele falou, não, pode deixar que eu dou um jeito lá, eu falo com ele para não fazer nada. Aí os caras jogaram ele. Irmão, fala para o seu irmão aí do lado assim, se tem Jonas na sua vida, se esse irmão que está do seu lado aí, tem um Jonas na vida dele, manda esse Jonas embora. Tira do teu barco. Eu já vi gente, irmãos, que ficaram com Jonas lá, e a pessoa dando todos os sinais que é Jonas, que está em desobediência a Deus, e a pessoa, não, tadinho o quê, irmãos? Essa pessoa, ela é alvo da ira do Senhor. Avisa ela, fala assim, mano, se arrepende. Olha que doido, Jonas, ele poderia nesse momento falar assim, viajei, vamos fazer, o único jeito é o seguinte, para resolver esse problema, eu vou orar, nós vamos decidir voltar. Beleza? Os caras topavam, qualquer coisa. Mas não, olha só a dureza do coração, ele preferia morrer, ser jogado no meio dos tubarões lá, ele preferia do que fazer a vontade de Deus. Olha a obstinação desse cara. Mas nunca que eu vou ser crente, nunca mais vou ser líder de célula. Eu já ouvi gente falar isso para mim. Você está louco? Servir a Deus? Eu vou fazer a minha parte, eu vou chegar, vou sentar lá e vou assistir a missa, Prefere morrer espiritualmente, entrar em estado de catatonia, como chama quando a pessoa perde anemia espiritual, do que obedecer à vontade de Deus. Irmãos, ao longo dessa vida, eu vi muita gente indo para Tarsis. E quer saber? Eu também fui muitas vezes para Tarsis. E eu falava para o Senhor, não quero isso. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu compus uma música que dizia assim, ó Elohim, Deus meu, que testemunho darei de ti. Os meus cabelos se arrepiam de temor. É tanto o teu trabalho. Essa é a minha visão. Mas aí vinha o Espírito Santo e me consolava, vai que eu estou com você. Aí eu escrevi o resto da música. Mas seja feita a tua vontade, pois tu és meu Senhor. Desafiei os teus inimigos, luta por mim, luta por mim, luta por mim. Aquela noite que eu acabei de compor no piano que tinha na minha sala, fui para o quarto. Na hora que eu entrei no quarto, se apresentou um demônio na minha frente, se materializou. Eu nunca tinha visto uma coisa tão pavorosa, irmão. Não tem nada a ver com Godzilla, com nada disso. É um ser, é um não ser. Nem sei como explicar. Eu sempre tento explicar. É uma sombra, como se fosse um abismo que te puxa, inteligente, super inteligente, que tenta puxar você para ser o nada como eles são nada. Porque nós só somos alguma coisa relativos a Deus. Muitas vezes eu falei, Senhor, eu não quero isso. Afasta de mim, Senhor, não quero isso. Eu sei que se eu fizer isso, vai dar crepe. Eu sei se eu tomar essa decisão... esses dias eu fiz uma pregação, do diabo, 2 visões. Meu irmão, aquela semana foi, pelo menos já uns 2 malucos, 2 famílias já foram embora. Pastor, eu descobri que eu estou com você e não tenho a mesma visão que o senhor. Eu descobri que eu estou com o senhor, mas nós estamos nessa igreja, mas não temos a mesma visão. E o Senhor me avisou, falou assim, na hora que você pregar isso aí, algumas pessoas vai ter desvendado e vão tomar decisão. Agora, brincadeira, 10 anos o camarada está aqui, 15 anos que a pessoa está aqui, 17 anos que a pessoa está aqui, e como conseguia conviver? Então, irmãos, as pessoas conseguem conviver, conseguem dormir num barco que está afundando. Elas conseguem fazer isso,
E se você, aí na tua casa, você aqui, os irmãos que estão aqui, a tua vida espiritual é um barco que está afundando, hoje é dia de você decidir não se matar, não deixar, mas é voltar atrás, se arrependa, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O profeta se calou, aí Deus levanta outros profetas. Deus te ama, viu, querido? E Ele vai fazer de tudo para que nesse tempo da tua peregrinação você ouça. Ele vai colocar sinais no caminho, Ele vai te colocar servos. Aqui todo mundo deve ter testemunho assim, de estar num trem, estar num ônibus, né? Aí você se encontra com uma pessoa lá, entra um passageiro no carro, e fala assim, ó, querido, o Senhor manda dizer para você que tá papapá. Você fala, ei, Jeová, mais um. Eita, Jeová, mais um. Oh, glória a Deus. Pastor Roberto Hirata, Pastor Roberto, te amamos demais. Estamos aqui orando por você. O pastor Roberto Hirata estava me contando, né? Todo dia eu estou falando com ele. E ele está lá e evangelizando as enfermeiras, o povo está apavorado com esse negócio aí, muito loucura, né? Muito medo, e ele está lá pregando, orou por um óleo lá, que trouxeram, as irmãs apareceram com um óleo lá ungido, ele orou ungiu o óleo, separou, saíram as servas de Deus, as canelas de fogo lá, que enfermeiras começaram... Fizeram lá, não era álcool gel não, era óleo da unção, não era nada, era óleo da unção, né? E lá, e ele pregando o evangelho, ele falando lá, eita que Deus está trazendo um avivamento naquela vida, maior ainda do que já estava acontecendo. E é por Deus, eu falo assim, então agora você está entendendo porque você está aí? Né? Então é o seguinte, né? Faz o que Deus está te mandando você fazer, ele está lá, né, fazendo a obra de Deus. Deus levanta profetas, e Ele vai fazer de tudo, irmãos. E Ele pergunta o que você está fazendo. Irmãos, não é bom negócio. A desobediência vai cair na tua conta. Presta atenção, a desobediência cai na conta. Se você for um escolhido do Senhor, se você for um profeta do Senhor, uma serva, um servo do Senhor, vai cair na sua conta. Fala assim para o seu irmão, assim, quanto mais longe, mais caro. Então, você que não gosta de gastar à toa, gastar energia, dinheiro à toa, então para de andar ao contrário da vontade de Deus. Porque Deus só banca aquilo que é da vontade dEle. Deus só banca aquilo que é projeto da vontade dEle. Deus só banca aquilo que é da vontade dEle. Então disseram, versículo 8 do capítulo 1 de Jonas, versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E aí Jonas explica. Enquanto você ficar insistindo para ir para Tarsis, vai ser sempre assim. Presta atenção, irmãos. Enquanto você insistir ser um viajante para Tarsis, tem uns caras que falam assim, o cara está viajando, esse aqui é esse aqui. Literalmente, esse aqui estava viajando. Tem uns caras que são viajantes de Tarsis. Olha, vou fazer um grupo de motoqueiros, né? Viajantes de Tarsis. Tipo abutres, né? Viajantes de Tarsis, os caras que viajam na maionese, né? Viaja. Se você pegar esse capítulo inteiro, querido, você não vai ver ninguém orando. Não, perdão, vocês vão ver gente orando. Só ímpio orando. Você não vê o servo de Deus orando? Não vê ninguém, só ímpio orando. O mar estava obedecendo a Deus. O barco estava obedecendo a Deus.
Os marinheiros estavam obedecendo a Deus. E o peixe que engoliu Jonas, porque quando ele foi lançado, lá quando ele vai afundando, quando ele chega lá embaixo, vem o peixe e pega ele. Obedecendo a Deus. Até um animal, irmãos, obedece a Deus. Por que é tão difícil o ser humano obedecer a Deus? Todo mundo obedecia a Deus, menos o cidadão. Irmãos, eu estou falando mal de Jonas, não. Eu estou falando de mim mesmo, cara. Essa pregação, irmãos, é para você, é para mim. Até quando você vai ficar sofrendo nessa situação, a mesma situação, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano? Até quando, querido, você vai estar viajando para Tarsis? Não é mais fácil agora você obedecer a Deus? Ele está lá em Jerusalém, lugar alto. Aí ele desce para Jope. Desceu. Lugar de cais. Aí entrou no navio. Nível do mar. Aí do convés do navio, porão. Do porão para o fundo do mar. E do fundo do mar, já chegou não, barriga do peixe. A decadência, irmãos, nunca é assim, ela vai acontecendo. Meu irmão, presta atenção, fala para o seu irmão assim, na hora que você perceber que você está em Jope, está pertinho para você voltar para Jerusalém. Não espera viajar 4.000 quilômetros para você voltar mais 4.000. Não espera essa decadência. Começou o negócio errado, aí vai aprofundando mais. Primeiro lá, olhando o negócio não tem nada a ver. Depois vai numa pornografia mais grave. Depois um negócio mais grave. Uma hora que você está aí doido. Mudou de identidade, até a sua identidade de como ser humano. Aquilo que Deus fez em você. Que doido é isso? Decadência. Mas o Senhor é grande misericórdia, irmãos. E Deus dá uma ordem. Deus não criou, presta atenção, Deus não criou naquele momento um peixe exclusivo para Jonas. Deus ele faz isso, viu, irmãos? Ele pega as coisas que tem e coloca à disposição para tratar com a gente. Tem coisas como eu falei, tem coisas que você fala que é o diabo, mas é Deus colocando na tua vida, te deparando. Aí o texto na versão que eu dei, e ele deparou. Deus te coloca na sua frente situações e vai lá o peixe e o engole. Não foi baleia, porque baleia não conseguiria engolir um ser humano. Mas se fosse uma baleia que Deus criasse, sim, exclusiva. Mas foi um peixe que ele tomou e ele engoliu. E Jonas, a gente vê a historinha que as tias contam para as crianças, né? Jonas ajoelhadinho, né? Como se estivesse num quarto, né? Num quarto lá. Não, irmãos, o cara estava envolto de algas, de peixe, e no trato intestino, no trato estomacal, tem um negócio que todos os mamíferos têm, todos os bichos têm, que é ácido, para poder digerir a comida. Ele estava começando a ser digerido vivo, irmãos. Começa a queimar o corpo. Você sabe, irmão, quando a gente está na barriga do peixe, o ácido do pecado, o ácido da desobediência, os resultados começam a queimar e nos deixam feridos, nos deixam marcados. Algumas pessoas em desobediência, estavam fazendo a obra de Deus em desobediência fora do padrão e começaram a ser queimados por Deus, queimados pelo ácido da situação. E lá ele começa a clamar e orar e chorar. Agora Jonas ora, né? Fala para você assim, aí sim Jonas ora agora. Mas por que não orou na hora lá em cima, lá quando estava em Jerusalém? Então o cara resolve orar na barriga do peixe. Não espere ser engolido pelo peixe para você começar a orar. É tempo da nossa nação orar. Nesse domingo agora nós estamos em jejum. Nesse domingo a igreja, a nossa nação, conclamada pelo presidente, estamos em jejum, orando pela nossa nação. Não interessa se você gosta ou não gosta, mas isso é uma convocação. Nós estamos em oração. Os pastores, na verdade, que deviam estar fazendo convocação, não o presidente, mas tá bom. Os profetas se calam, os profetas ficam com medo, e aí vai lá alguém, Deus tem que levantar lá alguém para falar assim, vamos lá fazer jejum.
Então agora é o momento, irmãos, de orar. Não espere ficar pior. Não espere, porque vai ficar pior se nós não orarmos. Se nós não tomarmos uma posição, irmãos, presta atenção. Versículo 2 do capítulo 2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele... Olha, irmãos, só olha aqui para mim. Olha aqui para mim, antes da gente continuar lendo o texto está aqui embaixo, não tem problema. Vai ter um momento que eu vou fazer uma voz diferente para uma palavra aqui, tá? Então os irmãos não se assustem, porque essa voz diferente que eu vou fazer é uma voz para você entender o que eu quero dizer. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir a cova. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei que o Senhor é o Senhor. E aí, quando está tudo assim, eu lembrei, aí, olha só o que ele está dizendo aqui, irmão. Vontade de dar um soco, né? Eu lembrei do Senhor. Ah, querido, agora você lembrou do meu Nossa Senhora, do meu Nosso Senhor, do nosso carupita, do nosso não sei o que lá, é nessa hora. Irmãos, gravação de avião caindo, gravação lá, que né, fica na caixa preta, o que acontece tal, na cabine e tal. My God, my God, my God. É só isso que você vai ouvir. Oh my God, oh my God, oh my God. Foi um brasileiro, se for um crente, fala, eita Jeová, agora que eu vou me encontrar com o Senhor. Aí eu lembrei do Senhor e entrou a Ti a minha oração no seu santo templo. Que templo? Onde estava o templo? Agora acabou a religião, né? Acabou o prédio, está acabou o negócio de prédio, acabou tal. Aí eu lembrei do Senhor, na hora que eu abri a geladeira não tinha nada. Aí eu lembrei do Senhor, quando eu vi que... Aí eu lembrei do Senhor. Aí eu lembrei do Senhor, quando entrou um polícia dentro da minha casa, porque alguém me denunciou, porque eu estava trabalhando. Aí me lembrou o Senhor. Aí me lembrou o Senhor. Aí eu lembrei do Senhor. Aí ele fala com carinho do templo, né? Você fala assim, na época que, né, lá, e não, acho que eu nunca mais vou ver o templo. Eu nunca mais vou ver. Porque nessa época o templo representava a presença do Senhor. E ele diz assim, que ele já se sentia morto. Quantos aqui já passaram por problemas como Jonas, perdão? Quero dizer assim, Deus, Jeová estava lá. Jeová estava lá. Quando você estava passando aquele perigo, quando você estava quase sendo assaltado, na hora que você estava sendo assaltado, Deus estava lá. Na hora que você perdeu o seu ente querido, Deus estava lá. Na hora que você viu que você não sabia para onde correr, Deus estava lá. Ele estava lá e Ele continua lá. E Ele continua com você e continua comigo. Aliás, não sei se vocês estão vendo Ele agora. Ele está aqui. Está aí na tua casa, esse lugarzinho aí que você reservou para Ele, Ele está aí sentado junto com você. Na tua casa, Ele está, okay, perto está o Senhor daqueles que o amam, daqueles que o temem. E aí nessa hora você fala assim, Rairine, você precisa voltar, você precisa olhar melhor para a sua vida, você precisa olhar melhor para as suas ovelhas, você precisa olhar melhor para a sua esposa, você precisa olhar melhor para os seus filhos. Muitas vezes seu filho está lá, né? Agora não, agora... e você nem liga, né? Eu morri de dó. Conversei com o pastor Roberuto agora. E né, tá longe da esposa, do filho. Não pode nem se encontrar. Né? E aí você vê assim,
fui levar um doce para minha filha, fiquei no carro, aí deu o doce assim, aí a Isabela, minha neta, apareceu pulando assim, esticando a mãozinha, querendo abraçar. E criança não entende essas coisas. E ela é física, né? Ela é muito carinhosa. E eu falei assim, Senhor, protege todo tipo de ferida. Fia, eu amo você, mas não pode não ficar dodói. Porque também a gente não sabe, irmãos. Eu vou ficar com tanta raiva depois de um tempo, se nós descobrimos que esse negócio aqui não era tudo isso. Mas amém. Espero que não seja mesmo, né? Para não ser tudo isso mesmo, para não, né? Mas presta atenção, queridos. Quando você está lá, aí você fala assim, Senhor, eu preciso olhar para você. Uma vez eu vi um amigo que era tirador de sarro, não foi o Celso, o pastor Celso. Ele falou assim, nesse momento, Jonas fez essa oração, e fez, né, e ele orou, essa oração, e ele fez uma outra oração que eu tenho certeza, que foi o seguinte, Senhor, que eu possa sair pelo mesmo lugar que eu entrei. Já pensou, querido, que situação mais terrível. E foi o que aconteceu. O peixe vomitou, mandou para fora Jonas, e ele continuou a sua jornada, que eu vou falar semana que vem. Mas hoje eu queria chamar todos aqueles que querem terem os seus corações sondados, que venham aqui à frente. Você fique de pé na tua casa, né? Se posiciona, pode ficar de pé, pode ficar aqui, pode, não vai atrapalhar não. Não, calma, ainda não. Se você é daquele que já é profeta há muito tempo, e o seu barquinho faz tempo que está no mar, indo para lugar errado, né, para Tarsis, é momento de voltar atrás, momento de reverter esse caminho. Se você, seu barquinho acabou de entrar agora no mar, você é novinho, mas está percebendo que você está indo para o lugar errado, está começando a ir para o lugar errado, é tempo de você voltar também. E os irmãos que estão aqui, é momento de dar meia volta. Que tal hoje você reexaminar a rota da tua vida? Que tal hoje você tomar uma decisão de voltar, para que não descubra que o Senhor é Deus na hora errada? Nunca é a hora errada, mas não esperar tanto, irmãos. Nós estamos num momento agora que Deus está nos convidando de uma forma muito singela ainda. Mas é momento de nós nos aproximarmos do Senhor e fazer uma análise. Vamos cantar essa canção. Pedir para o Senhor trazer uma chuva sobre a nossa nação. Eu quero que na sua casa você também cante. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
Jesus. Derrama a chuva nesse lugar, nessa nação, Senhor. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Aleluia. Pede para você voltar e para que a nossa nação volte o seu rosto para Deus. Amém? Sejamos um povo intercessor, um povo que obedece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí pode continuar, né? Pois. Aí você põe a música depois do culto aí na sua casa, né? Amém? Pode sentar, queridos. Você na sua casa pode sentar. Eu tenho alguns recados para dar para os irmãos, né? E além dessa palavra, essa semana é uma semana de análise, de nós estarmos analisando. Semana que vem nós vamos continuar essa história, porque essa história não termina agora. Ela termina de uma outra forma, ela avança, né? Com Jonas indo, né? Ele fazendo uma outra viagem agora, toda a viagem de volta e todo o processo, e que nós possamos nos identificar e com as partes que são identificáveis, né, que é necessário nos identificarmos. Amém? Queria dar alguns recados aos irmãos, que nós estamos a pleno vapor, irmãos, com as reuniões nas casas, as células virtuais. Estamos só aguardando uma direção do governo, uma direção para que nós possamos voltar, né? Tem muitas previsões, cada um tem uma previsão, mas nós estaremos aí. Tem algumas novidades aí que nós temos aí pela frente. E esteja conectado aí com seus irmãos na internet, esteja fazendo os aconselhamentos, as reuniões virtuais, e esteja se cuidando, procurando evitar contatos com multidões e tal. Mas queremos que a nossa nação se restabeleça, que você esteja aí vibrante. Orem, irmãos, orem pelos nossos governantes, orem pela economia da nossa nação também, além da saúde, né? Não dá para dissociar, uma coisa tem tudo a ver com outra. Se não tiver dinheiro, não tem como comprar remédio, não tem como pagar hospital, não tem como pôr gasolina nas ambulâncias, não tem como comprar equipamentos, né? Então, os irmãos orem pela nossa nação, por todas as partes que envolve essa crise mundial. Orem também pelo mundo, né? Para que os governantes coloquem a mão na consciência e que nós não sejamos envolvidos aí em nada que venha tolher, né, a nossa capacidade de pregar o Evangelho. Então, temos liberdade ainda pela internet, tudo. Então, que continuem assim e esteja aguardando aí as próximas direções. Amém? Outra coisa que eu queria trazer, né, uma palavra do Salmo 23, diz assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Irmãos, presta atenção, eu tenho falado isso nas reuniões, nas lives, em tudo. Medo não é um sentimento, medo é um espírito. Então toma cuidado com pânico, com medo, toma cuidado com o bloqueio da visão por causa do medo. Toma cuidado, para você não entrar numa onda aí que não é de Deus, não. Amém? Então assim, toma cuidado para não ficar multiplicando o medo, toma cuidado. E outra coisa, esteja disposto a confiar no Senhor. Porque o Salmo diz, o Senhor é meu pastor. Amém? Quantos aqui o Senhor, Jesus é o pastor aqui? Quantos tem Jesus como seu pastor? Aí na sua casa, levanta a mão. Se Jesus é seu pastor, então saiba, nada te faltará. Fechou. Amém? A vida com Deus é uma vida de luta,
e uma vida de glória. Mas a ordem é, qual é a ordem? Luta, glória. Luta, glória. Nunca glória e depois luta. É luta, glória. Algumas pessoas querem a glória sem passar por luta. Então, esteja, né, conectado nesse princípio simples, né? A semente precisa explodir, apodrecer, morrer para brotar. A mulher sente dores para ter o seu filho querido, sua filha querida. E tudo envolve esse tipo, né? Segundo os cientistas, o mundo nasceu de uma explosão, né? Ou uma explosão bem feita, né? Mas foi uma explosão muito bem coordenada, né, por Deus, né? Então, se foi uma explosão, não sei, mas eu sei que ele fez e organizou tudo. E é um processo mesmo, um processo de Deus é assim. Então, Deus está forjando você para governar a criação. Presta atenção. Deus está forjando o ser humano para governar a criação, porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele é o princípio de todas as coisas. Então, por que eu estou dizendo isso, irmão? Para que você não fique com medo na hora de você ajudar o seu irmão, separar os seus alimentos, separar fralda descartável, né, pastora Paulinha? Fralda descartáveis, shampoo, sabonete, separa um de cada coisa, ou quanto você puder, se você puder dar bastante também, se for o dono de algum mercado, alguma coisa, né, está, né, espero que esteja aqui embaixo, passando aqui embaixo, o GARF, onde você pode fazer suas doações, tem os dias certos. E também, irmãos, não deixe não seja infiel com a tua comunidade, irmãos. Essa filmagem aqui, tudo que você está vendo aqui, luz, tal, continuam os gastos, a mesma coisa. Então, também não é por isso, é por causa da fidelidade. Então, os irmãos, por favor, não é porque nós não estamos nos reunindo que agora a gente vai pipocar e vai ficar, vai ser infiel, né? Lógico, aqueles que já eram infiéis, agora, né, tem mais um incentivo. Mas você que é fiel, que era fiel, continue fiel. Eu sei que está dando mais trabalho agora, você tem que ir lá fazer, né, fazer todo aquele processo, pagar muitas vezes até uma taxa lá a mais. Ou nós temos os esquemas que você não precisa pagar taxa nenhuma, mas acompanhe aí as formas de você continuar sendo fiel ao Senhor, porque Deus se agrada daqueles que são fiéis. É na hora da dificuldade que nós vemos aqueles que são fiéis. E ajudem os nossos irmãos aí que estão em dificuldades, né, porque trabalham e não têm condições. Alguns estão faltando mesmo, coisas básicas, irmão, óleo, arroz, feijão, açúcar, café, sabonete, fralda descartável, farinha, né, tudo que você puder, leite é muito importante, tem famílias que têm criança, então, né, que simplesmente não tem como trabalhar. Alguns irmãos continuam lá fazendo trabalho nas suas casas, né, mas alguns não têm esse privilégio aí de trabalhar em casa, ou de continuar na sua atividade mais fraco, mas continuar. Então os irmãos estejam vibrantes nessa área. Amém? Queria encerrar esse culto com toda a família. Eu queria que você ficasse de pé agora, né? Agradecer pela seu carinho, né, de estar fazendo um culto, mesmo assim, né, de uma forma online. Não é aquilo que a gente gosta de abraçar, ainda mais CQL, né? CQLita, a gente é conhecido, irmãos, mundialmente, né? Nós somos conhecidos mundialmente como o povo do abraço. E então tá tá difícil. Você acredita que eu ando tendo sonho? Eu sonho que eu estou abraçando todo mundo. Aí no sonho a gente não sabe se é realidade. Né? Oh, meu Deus, eu fico assim preocupado com o sonho. Né? Então, assim, porque faz parte da nossa natureza. Então, esteja aí conectado, amém? Estenda suas mãos. Pai querido, nós agradecemos por esse tempo. Agradecemos, Senhor, pela disponibilidade, Senhor, pelo esforço desses irmãos que estão aqui nessa transmissão, estão, Senhor, trabalhando com a técnica, com a iluminação, na filmagem, no som, Senhor. Agradecer pela vida de cada um dos músicos que ministraram e que, Senhor, o Senhor os recompense de forma
soberanamente, de uma forma sobrenatural, de uma forma que haja sobejamento na vida deles, Senhor, em tudo que eles precisam, tanto de sabedoria como de víveres em todas as áreas e de sabedoria. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção sobre a vida de cada família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um e com cada família, permaneça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Paz. Oi, turma linda do Kids, tudo bem com vocês? Hoje eu e o Luiz estamos aqui para o nosso segundo culto online. E hoje a gente vai contar uma história que eu sei que vocês gostam muito. Sobre quem é, Luiz? Noé. Noé! O Noé tá aqui na mão do Luiz. Ele parece o Ben 10, tá, gente? Mas aqui na nossa história hoje ele vai ser Noé. Essa história tem tudo a ver com o que está acontecendo. Não? Não sabe por quê? Então, a gente vai contar a história e depois a gente conversa um pouco, tá bom? Então, a nossa história começa com Noé, que era um homem muito obediente. Noé recebeu de Deus uma mensagem dizendo que ele deveria construir uma arca. O que é uma arca, Luiz? É uma criança que vai lá no mar e fica navegando. É como se fosse um barco, né? A gente fala arca e às vezes nem sabe o que quer dizer arca. Arca é um barco bem grande, enorme, né? É enorme. Então, só que Deus falou para Noé que ele tinha que fazer um barco, porque ia chover. E aonde é terra, ia virar mar. E vai 40 dias, 40 noites. Então, só que naquele tempo não chovia. As pessoas não sabiam o que era chuva. A água não caía do céu. Então, quando Noé ouviu Deus falar para ele, Noé, faça um barco bem grandão, porque vai chover 40 dias e 40 noites, e você e a sua família vão ficar dentro do barco, o Noé achou que aquilo era uma coisa meio maluca. Só que apesar de achar que era uma coisa meio maluca, ele desobedeceu? Não, Noé obedeceu. Então, ele começou a derrubar as árvores, a pegar material. E ele não era um marceneiro, não era um carpinteiro, ele não sabia trabalhar com esse material. Mas ele começou a pegar todos esses materiais e começou a construir um barco, mesmo sem nunca ter feito isso antes. Então a primeira coisa que a gente aprende, mesmo quando Deus manda a gente fazer coisas que a gente nunca fez, a gente precisa ficar com medo? Não, a gente obedece. Bom, o Noé e a família dele, a mulher e os filhos, começaram a fazer um barco, que ficou mais ou menos assim, ó. Percebe? Olha o tamanho do Noé perto do barco, era um barco muito grande, né, Luiz? É. E aí, o que Deus falou pra ele fazer com esse barco, Lu? Fazer que bem grandãozão. E colocar o que dentro? Os animaizinhos. Os animais. Era pro Noé colocar dentro do barco todos os tipos de animais. Animal fêmea e animal macho. Um casal. Pequenininho. Também os pequenininhos. Só que ele precisa de uma escada. Você tem uma escada aí? Muito bem. Então, ó. O Noé, então, e a família dele começaram a procurar esses animais. Que animal você tem aí, Luiz, para ajudar o Noé? Ó, que animal que é esse? Você sabe? É a zebra. Então, tinha a zebra fêmea. Cadê a outra zebra, Luiz? Tá ali, ó. Aqui. A zebra fêmea e a zebra macho. Qual outro animal tinha na arca? Vamos ver? Olha aqui. A girafa fêmea e a girafa macho. Noé também procurou O elefante que tá aqui. um elefante e uma elefoa. O Noé também pegou animais ferozes, olha, o leão e a leoa. Enfim, Noé e a família dele procuraram todos os tipos de animais.
E os animais entraram na arca pela escada e ficaram seguros aqui dentro. Não é só entapar a porta, não é pro telhado, né? Ah, mas a mamãe tá pondo pelo telhado porque não tem uma porta grande para entrar todo mundo. É. Bom, você que tá aí assistindo pode perguntar: por que Deus mandou o Noé colocar um animal macho e um animal fêmea? E é passiço para não afundar. Não é por isso não. Por que ele mandou colocar um bicho macho e um bicho fêmea? Porque o bicho macho e a bicha fêmea junto, eles iam depois poder ter filhotinhos. Bem pequenininho. Isso. Igual então, ele colocou o animal macho e o animal fêmea para depois que tudo isso acabar, os animais terem os filhotinhos, não é? Igual eu. É, igual o Luiz, é um filhotinho de gente, né? Você tem filhotinho na sua casa? A gente tem gatinho. É, mas gato é bem grande. É, nossos gatos são grandes. Na sua casa tem animal? Tem gatinho? Tem cachorrinho? Tem peixe? Passarinho? Então, o Noé ia ter vários animais aqui. E aí, a palavra de Deus diz que o Noé entrou na arca. E as pessoas que moravam perto de Noé, elas entenderam isso que Noé fez? Não. Elas achavam que Noé era muito louco, muito maluquinho. Porque ele construiu um barco dizendo que ia chover 40 dias e 40 noites, num tempo em que não chovia. Colocou um monte de bicho dentro da arca e ficou esperando a chuva vir. Só que uma coisa muito importante aconteceu. Depois que a arca estava pronta, que todos os animais estavam aqui dentro, começou a chover. Era uma chuva fraquinha? Muito forte. Muito forte. E começou a chover muito forte. E as águas começaram a subir e entrar dentro das casas, entrar dentro dos lugares das pessoas. Começou a água a tomar conta de tudo. E aí as pessoas perceberam que Noé não estava mentindo, que Noé estava falando a verdade. E aí começou a todo mundo ficar muito preocupado, porque a água estava entrando nos lugares e as pessoas não tinham onde se socorrer. E aí elas começaram a bater na porta da arca. Noé, abra a porta! Noé, nos proteja! Noé, nos salvem! Mas era tarde demais. A água começou a subir. E Noé ficou em cima, navegando com a sua arca, protegido de todo tipo de mal que estava acontecendo. Agora, o que essa história tem a ver com a gente? Quando a gente não obedece Deus. Lembra daquela história que a gente contou? De Noé. De Noé. O Noé obedece a Deus. A gente está vivendo um tempo em que a gente está guardado dentro da nossa casa, fazendo uma quarentena. O que é isso? É um tempo que a gente fica dentro de casa, protegido de tudo de ruim que está acontecendo lá fora. E não pode obedecer Deus que a gente manda. Então, a gente obedece a Deus para a gente ficar protegido. Então, a sua mamãe, o seu papai, tá agora dizendo: fique dentro de casa, não vai pra rua, não vai pro parquinho. Agora é hora de ficar quietinho, porque tá acontecendo muita coisa lá fora e a gente precisa estar protegido. Por causa do coronavírus. Por causa do coronavírus. Então, eu queria dizer para vocês que isso vai passar. O Noé ficou dentro da arca um tempão. Tempãozão. Mas um dia isso acabou. A água foi embora e ele desceu, as águas desceram e ele pôde sair da arca com a sua família e com todos os animais. Uma hora o coronavírus vai passar. E tudo vai morrer. Isso vai morrer, tudo isso vai acabar. E você vai poder passear, brincar no parquinho, ir na igreja, a gente vai poder de novo abraçar, beijar, sem medo de nada de ruim acontecer. Então agora é a hora de vocês serem obedientes. Agora é a hora de vocês ficarem atentos com o que está acontecendo, igual foi Noé, para que tudo fique bem. E muito bem, e que a gente não possa melhorar essa tosse e melhorar tudo esse malzinho que vai acontecer. E a gente possa muito bem abençoar Jesus. E a gente não pode obedecer
não pode desobedecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, a titia. Tem que eles mandarem, tem que obedecer, não brigar, não xingar, nem chutar. Isso, e ficar dentro de casa. Tá bom? Então essa é a nossa história de hoje. Eu vou pedir pro Luiz fazer uma oração, pedindo pro Papai do Céu abençoar todo mundo que vai assistir o vídeo, pra gente ser obediente e pra esse coronavírus ir embora logo. E tá bom? esse dodói no meu ouvido, né? Vamos orar? Sim. Então fecha os seus olhos, fecha os olhinhos, Luiz, fecha os olhinhos você que tá assistindo e vamos orar. Pode orar. Papai do Céu, muito obrigado que você abençoe nós e que você seja nosso Pai e que você abençoe nós. E que proteja o meu dodó que tá na aldeia, né? Que tudo pode acontecer. E eu quero que você pede, que você seja nosso Pai. E muito abençoe, amém. E que o coronavírus vá embora. E morrer. E que todo mundo fique seguro dentro de casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Então a gente está terminando essa história aqui. E aqui embaixo da aula a gente vai deixar as atividades sobre Noé, sobre a família de Noé. E Adão. Não, Adão não, a gente está falando de Noé. E sobre os animais. Adão é numa outra aula. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Um beijo.